Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Olá pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo a este bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje no programa temos vários assuntos para abordar, mas antes de começar, siga a gente nas redes sociais e na rádio5estrelas.com. Isso mesmo, rádio5estrelas.com não tem BR. Nosso Twitter é @5estrelasRD e o Instagram é Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então, inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos. Sem mais delongas, no programa de hoje, vamos falar da eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Falaremos também da preparação para a Série B e mudanças no elenco. Tem também as informações do futebol feminino e ainda teremos as últimas notícias do nosso Cruzeirão Cabuloso. E quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas do Cruzeiro é o João de Castro. Bora resenhar? Fala, João. Olá, Matheus. Olá, você, amiga ouvinte, você, amigo ouvinte que nos acompanha em mais um Resenha 5 Estrelas. Vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de Cabuloso. Cruzeiro que ficou devendo, nesse final de semana. Encerra aí um trimestre que tem coisas para se comemorar, mas também coisas para deixar bastante preocupado em relação à sequência da temporada, né, Matheus? Eu sei que a gente vai falar sobre isso muito mais, não vou me alongar nessa minha apresentação, mas a gente já começa a pensar agora na Série B, esse é o grande objetivo do Cruzeiro na temporada, página virada, o que der para avançar na Copa do Brasil a gente vai avançando também, mas tem que mexer em algumas coisas, o Cruzeiro precisa se mexer nesse momento. Acho que a grande lição do trimestre até aqui é que o Cruzeiro não está pronto. Mas a gente rende isso e muito mais no programa de hoje. O Cruzeiro enfrentou o América no último domingo, no Estádio Independência, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro e mais uma vez perdeu para o Coelho. O time celeste, que precisava vencer o adversário por 2 ou mais gols de diferença para avançar à final do estadual, não conseguiu se impor e acabou derrotado por 3-1. Na soma dos resultados, o placar agregado ficou 5-2 para o América. A Raposa entrou em campo com a necessidade da vitória, porém não conseguiu aplicar intensidade para pressionar o adversário, que se manteve firme em campo e neutralizou as principais jogadas do Cruzeiro, que sem muita inspiração, com dificuldades na defesa, de criação e finalização no setor ofensivo, não conseguiu aproveitar as poucas boas chances que teve de abrir o marcador. O América, que jogava com a vantagem, soube controlar bem a partida e aplicou o marcador no final do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, com o atacante Rodolfo fazendo 1-0 aos 47 minutos. Já no segundo tempo, aos 17, o time celeste chegou a empatar o jogo em uma cabeçada do volante Matheus Barbosa. Porém, faltou intensidade para a virada e foi o América que conseguiu marcar de novo aos 26 em mais um pênalti. Rodolfo para a cobrança e marcou o segundo gol. No final da partida, aos 50 minutos, numa jogada de contra-ataque, o volante americano Ramon fez o terceiro. Final: 3 para o América, 1 para o Cruzeiro. Com a eliminação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro só volta a campo no último final de semana. Isso, último final de semana de maio, contra o Confiança, fora de casa, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, para comentar este jogo, para comentar essa situação do Cruzeiro, eu chamo o João de volta. O que faltou para o Cruzeiro conseguir reverter a diferença e até mesmo dificultar mais para o América, João? Olha, Matheus, faltou bola, né? Acho que o Cruzeiro chegou ao terceiro jogo contra o América sem conseguir superar o América. A gente sabe, que o América é um time que vem de um trabalho consistente, há mais de uma temporada, um time que se entende em campo, que deve ter dificuldade para permanecer na Série A, mas se fosse, por exemplo, um adversário da Série B, tenderia a brigar pelo acesso nesse ano também. Mas é aquele jogo, a gente começa a pensar, poxa, perder 3 vezes para o América na temporada, não sei se o América teria uma campanha tão consistente na Série B desse ano, Teve no ano passado,
Mas é um elenco limitado também, é um time limitado também. E acho que nessa partida de domingo, o Cruzeiro até conseguiu, por exemplo, né, até ficar em desvantagem no placar, num pênalti infeliz ali do Bruno José. Acho que o primeiro pênalti foi, o segundo eu tenho dificuldade de ver aquela bola raspando, mas muito comentário de arbitragem dizendo que foi, entra aquela polêmica toda sobre federação, intervenção, mas acho que, enfim, mudou muito pouco a dinâmica do jogo, diante do fato de que o primeiro pênalti havia sido e que o Cruzeiro não mostrava tanto esforço, ou tanta capacidade, melhor dizendo, de reação, né, depois de ter feito empate ali com o Matheus Barbosa. Mas o Cavicchioli, por exemplo, trabalhou mais nesse jogo, né, no primeiro tempo ali, teve boas defesas. O Cáceres conseguiu acertar uma boa finalização, por exemplo. No primeiro jogo, o Cruzeiro teve posse de bola, teve algum controle, mas não conseguiu ameaçar o gol do Cavicchioli. Então, somando esses 180 minutos, acho que faltou qualidade técnica ao time do Cruzeiro, né? O desempenho, por exemplo, do ataque do Cruzeiro me preocupa bastante, né? A gente termina o trimestre, né, com Ayrton e Bruno José tendo feito somados um gol, que é o gol do Ayrton contra o Atlético Mineiro, né? A gente vai pensando, ficou brincando muito com, né, a cobrança que havia sobre o William em 2016, que não fazia gols, assumindo ali aquela coisa de falso 9 do Mano Menezes, mas o William fazia um papel que o Sobis tem feito, né, de dar assistência, de organizar, de sair da área. Agora, a ineficiência do Ayrton e do Bruno José no trimestre é algo absurdo. A gente está falando de uma dupla de ponteiros, de gente que está pisando no ataque, está presente o tempo inteiro, que somados tem um gol. O gol do Ayrton contra o Atlético Mineiro, ou seja, passar em branco contra todo mundo do interior, passar em branco na Copa do Brasil, e vai sugerindo, por exemplo, para mim, que o Cruzeiro precisa qualificar o ataque, né, para além da transição, para além de, né, buscar um volante de transição, um meio armador que está faltando nesse elenco. Acho que o que faltou foi material humano, né? A gente pode pensar, o Felipe Conceição poderia ter pensado numa estratégia melhor, tem insistido com uma formação ofensiva que não tem produzido muito bem, mas as peças que ele tem no elenco, né, quando a gente vê, por exemplo, as substituições, pouco muda, né? Eu só acho, né, pensando na insistência com o Ayrton e o Bruno José e o que eles não têm entregado, que falta, por exemplo, dar mais minutos para o Potker, principalmente, né? O Moreno, pelo visto, ele desistiu e pela questão financeira deve seguir outro destino aí nas próximas semanas. Agora vamos ouvir o treinador Felipe Conceição, que após a partida falou da sua visão do time no campeonato estadual e o que espera para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fala, Conceição. Acho que sim, a gente vem trabalhando forte, vem criando as oportunidades, que é uma situação mais difícil até, porque você construir tantas chances contra o América, uma equipe coesa, demonstra que a gente está com uma boa força ofensiva. O jogo de hoje é um jogo decisivo, um jogo em detalhes, um jogo que fica tenso já, porque você precisa, né, fazer 2 gols e logo de cara no primeiro tempo você tem um pênalti que não sei nem se vale a pena mais reclamar de arbitragem, viu? Eu sou um cara que nunca reclamo de arbitragem, mas fica a minha pergunta, vale a pena reclamar? Porque tem gente que reclama e a gente vê que dá resultado, né? Às vezes me parece que é mais importante você ter um comportamento adverso na beira do campo e pressionar a arbitragem do que você ter um comportamento ético, priorizar de orientar a sua equipe e em contrapartida você é prejudicado na partida, são faltinhas, é pênalti que foi falta, mas quantos lances dentro da área acontecem? Enfim, o segundo pênalti, a bola bateu no sovaco, eu não sei se é pênalti, se não é, também é outra pergunta que eu faço. Mas dentro do jogo, em relação à nossa equipe, a gente construiu a chance que deveria construir para ganhar a partida de dois gols de diferença, para a gente conseguir a nossa classificação. Infelizmente não concluímos, e o adversário também, quando teve a chance, muitas delas criadas pelo juiz, conseguiu concluir o gol. E o último gol ainda teve falta no Cláudio. Enfim, jogos decisivos que são decididos em detalhe, a arbitragem não pode contribuir tanto para um adversário. Dentro do Campeonato Mineiro, o nosso crescimento ficou claro, né? Acho que até a expectativa de poder sair daqui hoje com a vitória e por 2 gols de diferença é por tudo que a gente construiu dentro do campeonato. Isso a gente não pode jogar fora por causa de uma derrota, né? Ou eliminação. A gente tem que continuar o trabalho, continuar crescendo. Lógico que tem que ficar algumas lições, são jogos tensos e jogos que você tem que definir,
mas vários atletas que são jovens dentro do elenco, com certeza vão aproveitar esse momento de dor para crescer e para a gente tomar de lição algumas coisas para ficar ainda mais forte. A gente continua no caminho certo, não é um resultado, não era o nosso objetivo ser campeão do Campeonato Mineiro. O objetivo era construir uma equipe competitiva, uma equipe que busca a vitória, e hoje o Cruzeiro está bem consistente para disputar a Série B, iniciar ela, e eu acredito muito no acesso. Esse é o objetivo principal do ano, sempre dissemos isso. Vamos continuar trabalhando. A dor da eliminação vai durar alguns dias, depois o foco já é da Série B e da terceira fase da Copa do Brasil. As palavras do treinador Celeste Felipe Conceição. E quem falou hoje na Toca da Raposa 2 foi o lateral esquerdo Matheus Pereira. Ele mesmo, Matheus Pereira, cria da base do Cruzeiro. Hoje, lateral esquerdo titular, falando aqui no Resenha 5 Estrelas. Fala, Matheus. O nosso foco maior é o brasileiro, né? Pra gente voltar pra elite. É o foco maior do Cruzeiro. Tivemos o Campeonato Mineiro aí para trabalhar bem a equipe. Claro que queremos o título, mas ficou para trás. Agora é trabalhar bem essas 2 semanas até a estreia e focar totalmente no brasileiro para a gente fazer uma grande temporada e voltar à Série A. Cara, com certeza, né? Fico feliz aqui, vou fazer um ano já no profissional. Iniciei no Campeonato Brasileiro, né? Já tinha umas 4 rodadas, mais ou menos, se não me engano, ali. Mas eu fico feliz aqui no profissional, né? Fiz um jogo no Campeonato Mineiro no ano passado também. Então eu creio que nossa equipe está bem mais preparada, né? Porque nós já jogamos o Brasileiro do ano passado, a Série B. Sabemos que é muito difícil, campeonato muito brigado. Agora a gente vai entrar muito mais preparado, né? Porque o Cruzeiro é o primeiro brasileiro da Série B que jogou ano passado da sua história. Então não sabia como, né, jogar um brasileiro, né, da Série B. Agora a gente já está muito mais preparado porque jogamos ano passado. Creio que a equipe também tá mais madura, né? O professor conseguiu implantar tudo o que ele quer. Claro que a gente tá melhorando a cada dia, né? Evoluindo a cada treino, e isso é importante. Mas creio que a gente vai fazer um grande brasileiro e voltar à elite. Cara, eu fico feliz, né? Eu me cobro bastante, né? Fico feliz que eu venho tendo essa evolução aqui no profissional. Eu busco a cada dia evoluir, né? A melhorar a parte técnica, a melhorar a minha parte defensiva, ofensiva. Eu fico muito feliz com essa evolução e espero cada vez mais crescer e o mais importante é ajudar o Cruzeiro. Sim, cara, eu acho que é nítido, né? Você pega a nossa equipe aí nesses últimos 3 meses aí, a gente vem jogando de uma forma muito diferente, né? O professor conseguiu implantar a metodologia dele, o que ele quer, né, para a temporada, que é o time ter a posse de bola, o time marcar no campo do adversário. Isso está sendo muito bom para a gente e a gente vem evoluindo a cada jogo, a cada dia, e espero que dê certo ainda mais e a gente evolui a cada dia e possamos alcançar todos os nossos objetivos nessa temporada. Cara, a gente tem que encarar a Série B mesmo com jogos muito difíceis, jogos truncados. Os jogos da Série B, a maioria no detalhe, né, que se decide a partida numa bola parada. Tem muitos campos da Série B, muitos irregulares, né? Então, numa bola parada pode decidir um jogo. E então você tem que entrar com uma pegada forte dentro e fora de casa, porque as equipes são muito bem preparadas, né? Fisicamente, taticamente também. E tem que entrar firme porque senão não ganham jogos. Porque a Série B mostrou aí que é muito pegado, né? É um jogo de muito contato e a gente tem que estar ligado para ter sucesso nessa competição. Está aí o nosso lateral esquerdo, Matheus Pereira, falando no Resenha 5 Estrelas. Agora é pensar na Série B, né, João?
Contudo, o que o Cruzeiro apresentou até aqui na temporada, acha que com essas peças o time consegue voltar à primeira divisão ou para você ainda precisa de reforços? E qual a posição mais necessitada, João? É difícil cravar, Matheus. Eu acho que a gente, né, a Série B ela tem essa característica, né, esse período estadual, né, de disputas estaduais, ele mascara muito o que os clubes podem fazer a partir do momento que as competições nacionais chegam. Então a gente vai avaliando o desempenho dos times do Nordeste na Copa do Nordeste, né, também Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, os times do interior de São Paulo, e vai vendo que não tem ninguém efetivamente pronto, né, nessa altura. Eu acho que a gente consegue ver algumas coisas em relação à movimentação. O Botafogo, por exemplo, tem muita dificuldade financeira, tem um time muito jovem, teve muita dificuldade no Campeonato Carioca, me parece que vai ter dificuldades para a disputa da Série B também. Acho que o Vasco, né? O Vasco viveu aí uma longa invencibilidade no Campeonato Carioca, né? Chegou a ganhar do Flamengo, mas não passou para a semifinal porque começou o ano com o time reserva. Mas com o Marcelo Cabo perdeu um jogo só para o Madureira numa partida em que teve um expulso logo nos minutos iniciais. Então, me parece, por exemplo, que o Vasco está mais adiantado. E fez algumas investidas no mercado mais interessantes do que o Cruzeiro fez. Né? O Vasco conseguiu contratar o Zeca, o Vasco conseguiu... Não precisava, o Cruzeiro não precisa contratar um goleiro, mas conseguiu contratar o Vanderlei, trouxe o Rômulo, que fez uma passagem muito boa pelo Flamengo, mas é um volante de muita qualidade, né, pensando principalmente numa disputa de Série B. O Cruzeiro fez apostas que não deram certo nesse primeiro trimestre. Né? A gente teve 8 contratações, das 8, 3 estão no time titular e talvez estão entre os mais questionados do time, né? Ou seja, a gente vai ver que os 3 que chegaram, entre os 8 que vieram desde janeiro, que estão no time titular, a gente tem o Matheus Barbosa, que, né, muita gente questiona ali a sua presença no time titular, tem feito os seus gols, acho que ele dá ao time do Felipe Conceição algo que faltava no ano passado, que é presença dentro da área, né, um volante de chegada, mas tem pecado muito na transição sim, não tem feito boas partidas. O Bruno José, né, um ponteiro que não faz gols, né, o Bruno José nessa temporada não tem gol marcado ainda, e é isso, trimestre contra, né, os times do interior de Minas e etc. E o Rômulo, que tá jogando fora de posição, né, então talvez, né, o Cruzeiro teve 8 mudanças no elenco, eu tendo a achar que os 8 que saíram eram melhores, ou apresentaram o melhor desempenho no último trimestre da última temporada, né, ali no trabalho do Filipão. Esses 8 que saíram apresentaram um desempenho melhor do que esses 8 que chegaram no primeiro trimestre do Felipe Conceição. Tem adaptação, tem, né, também essas possibilidades todas para a gente pensar que podem crescer de produção, mas pelo que foi apresentado no primeiro trimestre, não estou falando só da eliminação para a América, né? Estou falando de um ataque que tem média de um gol por jogo, né? E que esse gol não é feito pelo que está jogando na linha ofensiva normalmente. Então, avaliando essas situações, o Cruzeiro precisa sim de reforços, precisa buscar né, alguém para o ataque que vai entregar no mínimo 10 gols na Série B. Não parece ter esse jogador no elenco hoje. Talvez o Potker, né? Acho que quem está mais próximo disso, o Sobis também pode ter condições de entregar algo do tipo. Precisa de um volante que consiga fazer essa transição da defesa para o ataque. Precisa ainda de um meio armador, né? Que Marcinho, a gente vai vendo que o Felipe também já deu uma desistida dele. E, né, se for possível encontrar ainda, né, um ponteiro com uma eficiência ofensiva maior, né, com mais participação em assistências em gols, né, porque a gente tem visto o Ayrton e o Bruno José batalhando bastante nas jogadas, mas diante do gol adversário fazendo escolhas muito ruins, seja no passe ou seja na finalização. Beleza, João? Valeu demais. Agora vamos mudar a chave e trocar de assunto. Após a eliminação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro agora aguarda o início da Série B do Campeonato Brasileiro. E até a estreia na competição nacional, serão mais de 2 semanas de preparação para ajustar o time, corrigir erros e até mesmo receber reforços para a continuidade da temporada. Durante este período de treinamentos, o Cruzeiro pode ter também algumas mudanças no elenco. Algumas peças podem chegar para reforçar e alguns jogadores podem deixar o time por falta de espaço.
No último jogo, os atacantes Marcelo Moreno e Thiago ficaram de fora dos relacionados da partida. Desde o início da temporada, o treinador Felipe Conceição tem optado por jogadores com maior mobilidade no ataque e assim os centroavantes Moreno e Thiago tiveram pouquíssimas oportunidades em campo. Felipe Conceição promoveu inclusive a estreia do recém-contratado Guilherme Bissoli no último domingo. Bissoli, um jogador de mais mobilidade, comparado a Marcelo Moreno e Thiago, é uma opção mais ofensiva, mais rápida ali na frente. Agora, João, vamos falar deste período de preparação para a Série B e os ajustes no time. Está mais claro que o treinador não tem muita intenção de utilizar um jogador mais fixo na área, hein, João? Olha, Matheus, eu acho que não. Acho que o Felipe tem falado em algumas coletivas sobre talvez encontrar esse jogador. Quando fala sobre o Guilherme Bissoli, inclusive, ele fala da intenção de aproveitar o Guilherme assim. O histórico recente do Guilherme Bissoli não é o histórico de um homem-gol, né? Embora ele jogue ali na condição de centroavante, ele tem tido um desempenho ofensivo também bastante irregular nas últimas temporadas, né? Mas eu acho importante, nas últimas temporadas não, desde que se tornou profissional, basicamente, né? Já que ele ainda é um jogador jovem, né? Teve uma temporada boa ali com 9 gols, mas ano passado, por exemplo, não teve grandes participações no time do Atlético Paranaense. Mas, enfim, avançando nessa interpretação sobre o Thiago, que deve sair, né? O Marcelo Moreno também bastante cotado para sair. Eu acho que o Felipe não encontrou nas peças do elenco alguém que passasse confiança para ele, né? É difícil avaliar de olhômetro, né? Não está acompanhando os exames, a fisiologia da toca, mas o Marcelo pareceu em alguns momentos fora de forma, talvez desinteressado também. Não conseguiu convencer o Felipe, né? Independente de eu produzir qualquer juízo equivocado e injusto sobre a condição física e mesmo técnica do Moreno, ele jogou muito pouco, né? Ele não soma 4 partidas o tempo dele em minuto nesse trimestre, mas o que ele jogou também não produziu circunstâncias para que esses minutos fossem ampliados. O Potker produziu contra o Patrocinense e não voltou a jogar. Isso me incomodou um pouco. Acho que o Potker tinha espaço aí ou merecia uma sequência depois daquela partida contra o Patrocinense. Mas eu acho que o Felipe vai pensar nisso sim. Eu não acho que ele esteja satisfeito com esse desempenho ofensivo. Espero, pelo menos, que ele não esteja, porque não há razão para estar satisfeito, né? O que o Cruzeiro tem produzido, né, nesse trimestre, de 1 gol marcado por jogo, né, de média, contra rivais que são, em média, inferiores aos que virão pela frente, preocupa bastante. E encontrar essa saída, seja com um homem-gol, ou seja com os ponteiros apresentando números de finalização, apresentando gols, volto a dizer, é absurdo a gente naturalizar a ideia de que o Ayrton e o Bruno José têm um gol somado, né, um gol somado na temporada e tá tudo bem. Não tá. O desempenho ofensivo tá muito ruim e o Cruzeiro precisa ter muita atenção com isso. Resolver passa ou por encontrar esse homem-gol, né, o Bissoli poder dar esse resultado, por exemplo, ou os ponteiros começarem a ter uma eficácia que não tiveram até aqui na temporada. Agora é hora de falar do futebol feminino com a Mariana. Então eu toco a bola para ela, trazendo todas as informações da Cabulosa. Chega ela! Fala, Mari! Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, eu chego com as últimas informações da equipe feminina do Cruzeiro. No último domingo, as Cabulosas entraram em campo para a disputa da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo foi no Sesc Venda Nova e o resultado foi empate, 1-1 diante do Botafogo. As Cabulosas abriram o placar aos 37 minutos do primeiro tempo em um golaço da Lutiero Robaio, uma jogadora que eu já vim destacando nos últimos programas. A jogada do gol começou com a Mayara Vaz, que deu uma caneta na marcadora do Botafogo, ali no meio campo, e fez um belo lançamento para a Duda, que só dominou e ajeitou para a Lutiero. A jogadora chegou batendo de primeira, acertou uma bomba no ângulo, sem chances para a goleira do time carioca reagir. O empate do Botafogo veio no fim da primeira etapa, aos 46 minutos, com a Brenda. As Cabulosas ainda buscaram o gol da vitória até o fim, mas o duelo acabou mesmo no empate. 1-1 foi o resultado final. Com esse resultado, o Cruzeiro permaneceu na 11ª colocação da tabela, com 5 pontos conquistados. E hoje já teve mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro, nesta tarde,
foi até Caçador, lá em Santa Catarina, para encarar a equipe do Avaí Kinderman. E o jogo acabou agora há pouco, mas os detalhes da partida eu trago no próximo Resenha 5 Estrelas. Fica combinado. Eu fico por aqui, até mais. É isso aí, valeu demais, Mari. Muito obrigado pelas informações das cabulosas. E agora, chegando aqui no nosso Resenha 5 Estrelas, vem ela, Rosane Meirelles, trazendo as últimas notícias do Cruzeiro mais querido do Brasil. Fala, Rô, é com você. Oi, pessoal, eu, Rosane Meirelles, chego agora com o giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. O zagueiro Paulo, de 19 anos, pode ser um dos atletas do atual elenco a deixar o Cruzeiro nas próximas semanas. Nos últimos dias, a diretoria celeste, por meio do diretor de futebol André Mazuco, sinalizou o staff do defensor que estuda a possibilidade de emprestá-lo pelo fato de o atleta estar sem espaço com o técnico Felipe Conceição. Paulo está no Cruzeiro desde a temporada 2015, quando começou na base celeste. Nela, o jogador acabou se destacando e sendo convocado para a seleção brasileira de base. No ano passado, na Série B, Paulo atuou no fim da partida contra o Sampaio Corrêa, estreando no profissional e foi titular contra o Paraná na última rodada. E o zagueiro Arthur deve retornar ao Cruzeiro após o encerramento do Campeonato Mineiro. O jogador de 21 anos tem contrato de empréstimo com o América até o dia 31 de maio e caso o defensor não renove seu contrato com o clube americano, ele deverá retornar ao time celeste, detentor dos direitos econômicos do atleta. Sem espaço com o técnico Lisca, o zagueiro disputou apenas uma partida com a camisa americana desde a sua chegada em agosto do ano passado. Recuperado de lesão na coxa direita, Arthur vem treinando com bola já há algumas semanas, mas não tem sido relacionado para as partidas. O Cruzeiro, por sua vez, vai analisar se aproveitará Arthur, com quem tem contrato até junho de 2023. E o ex-técnico do Cruzeiro, Anderson Moreira, está melhorando. De acordo com informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa, o treinador foi transferido para um quarto do Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, depois de sofrer um infarto no último sábado. Ele precisou passar na segunda-feira por um procedimento cirúrgico de cateterismo para desobstruir as artérias e passa bem. O treinador de 49 anos estava em sua fazenda em Fortuna de Minas, no interior de Minas Gerais, quando passou mal e foi para um posto de saúde com dores no peito. Identificado com princípio de infarto do miocárdio, ele foi transferido para o Hospital de Sete Lagoas e no último domingo redirecionado para Belo Horizonte. E para fechar o giro de notícias, o atacante Marcelo Moreno, em entrevista ao canal no YouTube do jornalista José Tomás Fernandes, afirmou que recebeu propostas de 3 grandes clubes do Chile e o Cruzeiro não o liberou para qualquer transferência. Segundo a assessoria do jogador, as ofertas foram feitas entre dezembro e janeiro. Ainda de acordo com os assessores, a meta de Moreno nunca foi deixar o Cruzeiro. A recusa aos convites teria acontecido justamente pelo desejo do atacante de permanecer na Toca da Raposa 2. Moreno não tem sido utilizado com frequência pelo técnico Felipe Conceição. Sua última atuação foi na derrota da Raposa por 1-0 para o Pouso Alegre no dia 18 de março pelo Campeonato Mineiro. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, Rosane. Muito obrigado pelas informações do Cruzeiro. Galera, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. João, muito obrigado e volte mais vezes. Grande abraço. É isso, Matheus. Valeu mais uma vez por esse papo. Hoje, agradável sempre é participar do nosso Resenha 5 Estrelas, mas o momento é meio de cabeça inchada, de preocupação. A gente tem essas semanas de preparação até a estreia contra o Confiança, torcer, uma espécie de nova pré-temporada, do Felipe poder fazer novos testes e poder encontrar soluções para aquilo que falhou nesse primeiro trimestre, e especialmente se destaca essa produção ofensiva que o Cruzeiro está devendo significativamente. Eu quero deixar aqui o meu abraço também a toda a audiência, a você, amigo ouvinte, e a você, amigo ouvinte, que nos escuta em mais um Resenha 5 Estrelas, e convidar a ter esse otimismo, mas otimismo só não resolve. O Cruzeiro precisa trabalhar, o Cruzeiro precisa produzir soluções, seja encontrando no próprio elenco, seja no mercado de jogadores, para além do desempenho contra o América, o que o Cruzeiro apresentou na fase classificatória do Mineiro, e mesmo na Copa do Brasil, onde avançou com bastante sofrimento
contra adversários que tendem a ser inferiores aos que a gente vai encontrar pela frente na temporada, o Cruzeiro precisa evoluir, né? Há evolução no trabalho, não acho que é um problema. Troca o treinador então que resolve, não acho. Não achava no ano passado que aquela sucessiva troca de treinadores era a solução. Para mim, o problema do Cruzeiro há algum tempo está em quem está entrando em campo e a diretoria, especialmente aí o Massuco, né, no processo, né, de intervenções no mercado, de encontrar soluções, precisam oferecer material para o Felipe Conceição, porque cobrar do técnico sempre é o mais fácil, mas a gente vai vendo aí isso acontecendo, inclusive com o Filipão na reta final da Série B, né, que esse grupo de jogadores tem dificuldades, tem limitações e que é necessário encontrar soluções, né, também diante da dificuldade financeira, é claro, mas encontrar soluções no mercado de jogadores para poder qualificar de fato o time e o Cruzeiro poder conseguir o acesso ao final da temporada. Um grande abraço a todo mundo que está aí nos ouvindo, um grande abraço a você também, Matheus, a toda a equipe aqui da Rádio 5 Estrelas, e a gente segue aí confiantes nesse acesso e de que o trabalho vai ser feito para ele ser viabilizado. Até a próxima! Valeu, galera! Tamo junto até o próximo resenha. Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Tchau! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.